Boa noite a todos. Estamos juntos mais uma vez para mais uma reflexão proposta por Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier no livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo de 179, intitulado Discernir e Corrigir. Como nós dizemos sempre aqui, Emmanuel embasa as suas propostas de reflexão sempre no Evangelho de Jesus, sempre nos exemplos dados pelo próprio Cristo. E dessa vez, ele foi lá no livro evangélico de Mateus, no capítulo 7, onde, no Sermão da Montanha, sabemos que Jesus se retirou, foi para o alto de um monte, de onde ele falava para milhares de pessoas numa multidão, incluindo os seus discípulos. E ele lhes passava ensinamentos para uma renovação de vida. Nesta passagem específica, Jesus está então dizendo à multidão que com a mesma medida que julgardes, sereis julgados, com o mesmo critério com que medirdes, sereis medidos. E Jesus continua nesse ensinamento quando ele fala, de certa forma, que nós não temos propriedade nenhuma para julgar nenhuma situação de ninguém, sem o conhecimento de nós mesmos, em primeiro lugar. Né? Um dos versículos ele diz: quem sois vós para querer tirar um cisco do olho do seu irmão, se não tirastes ainda sequer o argueiro do teu próprio olho? Então, nós não nos conhecemos o suficiente para sabermos como faríamos, como reagiríamos, e já partimos precipitadamente para um julgamento ou formação de uma opinião. Vale dizer que quando vamos procurar o significado da palavra julgar, vamos desde a simples formação de uma opinião sobre alguém até a severa instituição de uma punição, de uma sentença. Neste caso, o sentenciamento pós-julgamento deveria ser dado por um juiz autorizado. Em várias passagens do Evangelho de Jesus Cristo, ele nos fala que sim, nós precisamos nos render às autoridades que foram instituídas por Deus. Porque Deus, que tudo sabe, permite a alguns determinadas autoridades e critérios no sentido de senso crítico, de conhecimento, para julgar fatos, delitos, acontecimentos e instituir um equilíbrio nesse sistema, em que a pessoa que cometeu o delito ou os fatos recebe a devida corrigenda e aqueles que se veem onerados pelos delitos, pelos fatos cometidos, recebem a devida justiça. Assim também se instituiu a justiça dos céus. E sabemos que nada passa na nossa terra, na nossa casa terrena, que não seja da permissão da inteligência suprema. Mas não somos todos nós instituídos da autoridade de juízes. Somos seres humanos em construção, incompletos e que podemos cometer muitas falhas. Aliás, viemos para a vivência, a experiência terrena, exatamente para cometer muitas falhas e poder corrigi-las dentro do processo naturalmente evolutivo de todos nós, e cada qual com a medida proposta no seu plano reencarnatório. Então, nós esquecemos, nós não sabemos disso conscientemente, mas escolhemos antes de chegar na casa terrena as provas pelas quais iríamos passar. E nos sabemos seres em construção. Nos sabemos seres imperfeitos e como nós, todos aqueles que nos rodeiam. Então a pergunta de Emmanuel para nós, nessa reflexão, é: quem somos nós para instituirmos sentenças, para sermos, às vezes, tão severos
e nada caridosos, em nome da corrigenda do comportamento humano por uma sociedade. Quem somos nós, individualmente. Nos lembra também Emmanuel na preparação desta missão, e Jesus também deu vários exemplos no seu Evangelho de distanciar-se deste papel de juiz, apesar do seu espírito descomunal e instituído da autoridade divina. No Evangelho de Lucas, no capítulo 7 também, temos ali uma passagem em que alguém dentre a multidão se aproxima de Jesus e diz: Mestre, fala ao meu irmão para dividir comigo a herança. E Jesus os olha a este que lhe pediu e ao irmão e diz: Quem me constituiu como juiz de vós? E se afasta desta questão, para que aqueles irmãos pudessem resolver entre si e preferentemente de forma amorosa o que fariam com a herança. Ou então, para que um juiz instituído da devida autoridade, segundo as leis vigentes daquela época, pudesse tomar esta decisão. Não ele, Jesus, por ser reconhecido como Filho de Deus. Jesus nos ensina, em algumas outras referências evangélicas, como em João 7, hoje tudo é o 7, que nós fazemos alguns tipos de julgamentos, né, que são comuns entre nós humanos. Julgamentos, por exemplo, tendenciosos, quando nós julgamos os fatos, as ocorrências e as pessoas com os nossos preconceitos e com as nossas preferências. Sabemos que fazemos isso muitas vezes. Jesus ainda nos ensina que fazemos julgamentos precipitados, sem o conhecimento total dos fatos que envolvem aquela ocorrência ou aquela pessoa que estamos julgando. Jesus ainda nos fala em 1 Pedro. Pedro nos relata isso. A primeira carta de Pedro, no capítulo 4, que nós julgamos com muita severidade, que via de regra nós sentenciamos as situações, e em especial as pessoas que criam essas situações, sem nenhuma moderação e nem caridade. Pedro ainda nos diz que, comumente, quando nós cometemos delitos, somos menos severos do que somos quando estamos analisando, avaliando ou julgando. E ainda, no Evangelho de São Mateus, uma vez mais, Jesus nos diz que nós precisamos aprender a discernir e corrigir com espírito amoroso e compassivo, e não com severidade e a insensibilidade julgadora. Essa insensibilidade que nos relata São Paulo de Tarso, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, quando fala da caridade, quando fala do amor, nos versículos de 4 a 7, e eu vou ler para que nós entendamos. Paulo diz: o amor é paciente, o amor é prestativo, ele não é invejoso e não se ostenta, não se enche de orgulho, nada faz inconvenientemente, não procura o seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É realmente difícil, não é, meus irmãos, meus queridos, meus companheiros? É realmente difícil, ainda com toda a evolução que já conseguimos fazer, praticarmos este amor do qual nos fala Paulo de Tarso e que nos recomenda para que sejamos benevolentes e caridosos. Então,
exatamente esta reflexão de Emmanuel, nesta lição de número 179, quando vai nos dizendo aqui que nós olhamos para as pessoas e com as nossas presunções dizemos coisas como: ah, mas fulano estudou e fez pós-doc na universidade. Ele não poderia agir dessa forma. Ele já tem conhecimento suficiente para agir de uma outra forma. Mas esquecemos de nos perguntar como agiríamos nós se estivéssemos no caminho, na senda de evolutiva daquele companheiro que cometeu aquele delito, aquela injúria ou aquele erro sob o nosso julgamento, nos pergunta Emmanuel. Emmanuel nos sugere: entra, porém, na esfera do próprio entendimento de você mesmo e capacita-te de que não te é possível penetrar no campo das causas daquele teu irmão. Nós ignoramos qual teria sido o nosso comportamento na trilha daquele companheiro em dificuldade com a soma dos problemas que lhe pesam sobre o espírito. E aqui eu paro para trazer um outro exemplo evangélico para nós, contado a Francisco Cândido Xavier, pelo espírito iluminadíssimo de Irmão X, num livro chamado Contos e Apólogos. Irmão X conta a Chico Xavier que naquela passagem que todos nós conhecemos muito bem, que um homem traz à força uma mulher quase arrastada para a praça pública e lhe pede: mestre, por favor, faça valer a nossa lei e a nossa justiça contra esta mulher que é adúltera, uma mulher que estava sendo categorizada como uma meretriz. E a lei vigente à época era o apedrejamento. Jesus, então, pergunta a todos os que estavam alvoroçados ali naquela praça: quem dentre vós já não teria cometido ao longo de sua vida uma injúria ou mesmo um adultério e que possa atirar a primeira pedra? Ao que todos os presentes vão se retirando, a praça vai se esvaziando. E então, Simão Pedro, que estava com Jesus nesta ocorrência, percebe que Jesus houvera salvo aquela mulher de sofrer um apedrejamento em praça pública. Neste momento, Simão Pedro pergunta a Jesus: por que fizera aquilo? Tudo bem, mestre, o Senhor salvou a mulher, mas não salvou a sociedade desta mulher. Uma mulher que pode estar dando maus exemplos às crianças e constrangendo as famílias com a sua atitude. Ao que Jesus lhe diz amorosamente: Pedro, com a medida que julgamos, somos também julgados. E Pedro insiste e assevera com Jesus que algo precisava ser feito com aquela mulher, que Jesus não podia simplesmente, como o Filho de Deus e o Mestre bendito, fazer com que a sociedade acreditasse que não haveria mais justiça e que, portanto, não haveria mais punição. E Jesus então diz novamente a Pedro: Pedro, quem de nós sabe a verdade de todos os fatos que estão por trás dessa história? Nesse momento da conversa entre Simão Pedro e Jesus, eles percebem uma senhora que caminhava paralelamente com eles e que lhes escutava a conversa. Esta senhora se aproxima de Jesus e diz: mestre querido, esta mulher que quase foi apedrejada é minha sobrinha querida, filha de minha irmã cega e paralítica. Nós vivemos aqui próximo, na vizinhança, e viemos ao mercado em busca de alimentos. Simão Pedro, então, olha para Jesus, sem entender nada, e a mulher continua dizendo: quando nós estávamos no caminho, um homem se aproximou desta minha sobrinha, que é muito bela, e quis tomá-la à força.
A mulher precisou lutar com ele, corpo a corpo, para se defender. E este homem, então, sentindo-se ofendido, porque foi rechaçado por aquela mulher, a tomou pela força física e a arrastou até a praça pública, gritando ser ela uma atriz e uma adúltera que merecia a punição da lei. Quando a mulher a senhora acaba de contar essa história, Pedro fica um pouco envergonhado, então olha para o mestre e diz: Mestre, nós precisamos procurar os culpados disto. Quem foi então o homem que trouxe à força esta mulher até aqui? Nós precisamos puni-lo. Simão Pedro, sempre com a sede da justiça humana, assim como todos nós, se esquecendo, ainda que temporariamente, da justiça de Deus. Então, quando Pedro pergunta quem foi o responsável por causar tudo isso, a senhora lhe responde que foi um homem que estava hospedado ali mais adiante e mostra a porta da hospedaria. Pedro então sai correndo para bater na porta da hospedaria e conhecer aquele homem e puni-lo. Quando a porta se abre, ele dá de cara com Efraim, filho de Jafar, um pupilo da sua sogra, da sogra de Pedro. Era como um irmão adotivo que frequentava a casa de Pedro e comia em sua mesa. É quando então Pedro se dá conta de que não poderia ser tão severo com Efraim como gostaria de ser de fato, porque não poderia punir aquele que comia em sua casa, em sua mesa. Pedro volta muito revoltado e muito raivoso, e Jesus o acolhe e diz a ele simplesmente: Pedro, meu querido discípulo, não julguemos para que não sejamos julgados. Eu penso que esse é um dos mais lindos exemplos evangélicos de Jesus, com um ponto real sobre a nossa precipitação, sobre a nossa severidade, sobre a nossa insensibilidade quando tantas vezes julgamos uma situação, uma ocorrência e principalmente alguém que teria causado aquilo sem conhecimento total dos fatos, sem nenhuma caridade nos nossos corações. Ao que nos complementa então Emmanuel, dizendo o seguinte: é possível propiciar o remédio da fraqueza a doentes da alma pelo veículo da compaixão, assim como se administra piedosamente a cirurgia aos acidentes. Se conseguimos discernir o bem do mal, é que já conhecemos o mal e o bem em nós. E se o Senhor nos permite identificar as necessidades alheias, é porque, de algum modo, nós já podemos auxiliar. Então, entendamos que quando nós reconhecemos um mal em alguém e queremos sentenciá-lo, é porque já temos a referência deste mal em nós. Se temos essa referência, é porque já fomos capazes de vários males, ainda que a nossa memória terrena não nos ajude muito a lembrar quais deles. Mas se não lembramos dos males que cometemos aqui, pensemos no fato de que já cometemos outros males em outras experiências de vida e que por isso voltamos aqui para nos corrigir. Sejamos compassivos com os nossos irmãos, como gostaríamos que eles fossem compassivos conosco. E eu termino esta reflexão proposta por Emmanuel, lembrando que na pergunta de número 625 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos quem é o modelo mais justo e mais perfeito para a nossa conduta aqui na Terra,
os espíritos da verdade lhe respondem: é Jesus. Eles respondem de uma forma simples, clara, concisa e conclusiva. É Jesus o seu modelo mais perfeito. Mas eles continuam fazendo alguns comentários com Allan Kardec, dizendo que alguns humanos confundem as leis humanas com as leis divinas para manipular as situações à sua própria conveniência. E que leis divinas, se nós queremos saber quais são as leis divinas naturais, vale a pena nós estudarmos o Livro dos Espíritos, da sua questão 617 até a 628, né? Onde nós vamos entender qual é a diferença da lei divina, da lei natural, para aquelas leis punitivas que nós instituímos aqui com a presunção da corrigenda. E uma vez mais, os Espíritos da Verdade nos ensinam que a corrigenda se faz com exemplos e com a compaixão. Lembrando que o Mestre, aos pés da sua própria cruz, pede ao Pai que nos perdoe, porque nós não sabíamos o que estávamos fazendo. Pai, perdoai-vos, porque eles não sabem o que fazem. Jesus faz aí uma demonstração piedosa de defesa e entendimento dos seus próprios inimigos, uma vez mais se afastando do papel de juiz que, com a sua grandiosidade espiritual, poderia reverter toda aquela situação, mas não o fez, porque sabia que daquela forma precisava ser para o crescimento, para o entendimento, para a evolução de todos nós. Então, pedimos a Jesus, o nosso Mestre Maior, que dioturnamente nos ajude nesse exercício, diante de julgarmos aos outros, julgarmos a nós mesmos, para percebermos o que ainda nos falta e podermos nos complementar a cada dia, nos tornando pessoas melhores e desta forma, todos juntos, formando uma sociedade melhor. Que esse seja o nosso presente de Natal em 2020, que esse seja o nosso propósito para o ano de 2021 e tantos outros anos de vida que ainda nos sejam dados pela inteligência suprema. Que assim seja, graças a Deus.